Missão Impossível, o acerto final, supostamente o último capítulo nessa franquia de ação, é um filme que vai agradar muita gente, mas que infelizmente me desapontou bastante. Só que antes de continuar a análise, eu quero fazer um pequeno disclaimer. Porque eu já prevejo comentários aqui no vídeo dizendo que crítico é tudo chato, que o filme foi feito só pra ser uma diversão, que o Tom Cruise nunca erra, que eu não sei do que eu tô falando, enfim. E na boa, eu fico bem feliz por quem adorou o filme, né? Eu não tô aqui pra deslegitimar esse sentimento, só pra oferecer a minha visão particular e honesta do que eu senti com esse novo Missão Impossível e por que ele acabou sendo tão frustrante pra mim. Eu queria muito gostar mais do filme, mas ele simplesmente me pareceu um mais do mesmo, já bastante cansado, apesar de trazer duas sequências muito impressionantes que funcionam bem pra caramba, né? Pelo menos isoladamente, a do submarino e a do avião, pra ser mais preciso. Mas que, mesmo excelentes, né, não conseguem melhorar o meu sentimento apático quanto ao filme como um todo. E eu digo isso sendo um fã enorme dessa franquia, tanto é que eu praticamente gosto de todos os filmes em maior ou menor grau, mas sempre apreciando muito como cada um trazia um elemento novo, seja pelo estilo particular do diretor da vez, ou mesmo pelas peripécias malucas do Tom Cruise, que procuravam a cada filme aumentar o nível de insanidade, mas também tentavam ser diferentes e únicas dentro da série como um todo, né? Aliás, eu considero a sequência 4, 5 e 6, com Protocolo Fantasma, Nação Secreta e Efeito Fallout, alguns dos melhores filmes já feitos nesse gênero, seja pelo humor e senso de aventura do quarto, dirigido pelo Brad Bird, de Os Incríveis, ou pelo tom grandioso, mas também pessoal que aparece nos primeiros filmes do diretor Christopher McQuarrie, que amarram uma das pontas soltas mais importantes da série, com o Ethan tendo uma resolução com a Julia, sua ex-esposa. Justamente por isso, eu sinto que o McQuarrie chega um pouco mais cansado nesse último filme, por ter, de certa forma, gastado as suas melhores ideias nos filmes anteriores. Eu já tinha sentido um pouco desse senso de fadiga no sétimo, o Acerto de Contas Parte 1, principalmente em como ele termina de um jeito tão aberto, coisa que nunca tinha acontecido antes na série, e que me pareceu ali mais uma solução para empurrar o problema para frente do que uma decisão consciente de quem realmente sabia para onde levar essa história. Só que no Acerto de Contas Parte 1, eu estava bem engajado com essa narrativa sobre a entidade, principalmente em como o filme usava a inteligência artificial para criar um senso de confusão que realmente afetava as sequências de correria, né? Como o trecho onde a voz do Benji é manipulada para dar instruções erradas ao Ethan. Só que aqui em Acerto Final, a entidade vira simplesmente uma ameaça distante, né? Que até move as ações dos personagens, mas sem afetar realmente os seus planos como uma inteligência artificial poderia fazer. Eu sei até que existe uma justificativa dentro do filme, com a equipe principal usando tecnologias muito mais analógicas, desconectadas e livres da influência desse vilão virtual. Mas, na prática, isso faz com que esse antagonista apocalíptico pareça muito mais genérico e distante das discussões realmente interessantes sobre inteligência artificial e o seu impacto real na nossa vida. Mas beleza, Protocolo Fantasma, por exemplo, também traz uma ameaça nuclear bem genérica, mas isso não atrapalha em nada o meu envolvimento com aquele filme, porque ele contorna muito bem essa questão ao injetar uma criatividade super divertida na trama, que orienta não só as sequências de ação, mas também os momentos de preparação a essas sequências. Por exemplo, uma pequena e modesta ceninha do Ethan e o Jeremy Renner tentando entrar num trem em movimento já ajuda muito a desenvolver a dinâmica entre eles, enquanto nos entretém com essa aventurinha momentânea. Ou então, quando o Ethan invade o Kremlin, um equipamento defeituoso adiciona tensão e humor ao mesmo tempo, com a cara do Simon Pegg aparecendo gigante ali no telão que eles estão projetando. Em Acerto Final, os momentos que levam às sequências grandiosas de ação nunca me parecem tão bem costurados, né? Tão inventivos ou dispostos a trazer algo novo, divertido e excitante. Em parte porque o filme todo se compromete demais com um tom sério e fatídico que realmente pesa sobre o clima divertido de tantos outros filmes da série, ao ponto de o tema principal de Missão Impossível nunca surgir no seu arranjo mais enérgico, né? Com exceção da sequência tradicional do título do filme.
Mas tirando ali, esse tema sempre surge diluído e arrastado pelo modo, sei lá, Hans Zimmer, Zack Snyder no automático, o que é uma pena, porque essa atmosfera pretensiosamente épica, sustentada ao longo de todo o filme, acaba fazendo a coisa toda parecer uma paródia de si mesma, em muitos momentos. Por exemplo, quando o Ethan e a Grace são sequestrados pelo vilão Gabriel, toda a sequência seguinte me soa absurdamente exagerada nessa ambição apocalíptica, né? É como se esse drama tivesse sido tão intensificado que ele acaba passando do ponto, dando a volta e surgindo mais cafona do que impactante. Não ajuda também que o Esai Morales atua de um jeito tão canastrão, né? Como se ele tivesse saído de um filme estilo Threat Level Midnight, do Michael Scott em The Office. Para mim, esses problemas ficam nítidos logo no início, quando o acerto final dispara numa corrida e atropela a si mesmo ao tentar colocar todas as peças no tabuleiro, né? Resultando numa montagem que evidencia muito essa tentativa de enxugar um filme gigantesco para que ele caiba na duração curtinha de 2 horas e 49 minutos. Eu noto isso muito no corte brusco que leva a equipe do Ethan para uma cena na embaixada americana e que descarta por completo toda a elegância de um momento semelhante desses, né, nos outros filmes, como a cena belíssima da ópera em Nação Secreta ou a cena já mencionada da infiltração no Kremlin. E eu sei que aqui em Acerto Final esse é um momento menor, mas mesmo assim, cenas desse tipo costumavam ser melhor executadas no passado do que elas são agora. Fora isso, quando o filme precisa apresentar cenas expositivas que explicam coisas que a gente precisa saber, algo que acontece o tempo todo aqui, né? Ele faz isso do jeito mais esquemático possível, com um estilo de filmagem surpreendentemente preguiçoso, que abusa do plano contra plano, né? E que distribui bem marcadamente o texto entre todos os personagens. Naquela dinâmica em que cada personagem fala uma frase do texto num tipo de jogral que em tese demonstra como eles estão compreendendo a informação ao mesmo tempo. Deixa eu ver, o que mais? Eu também não gostei dos personagens secundários, porque eles voltam a cair num erro frequente dos primeiros 3 filmes da série, que não se importavam muito em criar um mínimo de envolvimento entre o Ethan e a sua equipe. Ou será que alguém se lembra do Jonathan Myers e da Maggie Q em Missão Impossível 3? Só o que eu lembro é de não me importar nem um pouco com eles, né? E eu gosto desse terceiro filme, mas eu não gosto desses personagens. Ou melhor, eu não sinto nada com relação a eles. E aqui em Acerto Final, pra mim, os personagens secundários me pareceram igualmente mal entrosados, principalmente a Pom Clemente, cujo único traço mais marcante é o dela falar francês, ou o Greg Davis como o Degar, que até é bem intencionado, mas que não engata de verdade como poderia, né? A exceção, claro, é o Simon Pegg fazendo Benji, embora esse seja o filme que menos sabe o que fazer com esse personagem tão legal, embora eu goste também da Hayley Atwell como a Grace, né? Mesmo que ela pareça simplesmente trocar 6 por meia dúzia com relação ao personagem da Rebecca Ferguson, mas a Grace traz um charme que falta ao resto dessa equipe bem morna. Só tem um porém que toda a sequência final com a personagem, de novo, recicla elementos já usados, como o final de efeito Fallout, que traz a Julia precisando cortar uns fios específicos de uma bomba e sendo auxiliada por um personagem veterano, e aqui em Acerto Final acontece uma dinâmica muito parecida com a Grace no final também. Tá difícil, gente. Eu ainda preciso mencionar o fanservice excessivo a todos os outros filmes, que para muita gente tem sido visto como homenagem, mas para mim soa muito mais como uma marvelização de Missão Impossível, que resolve trazer de volta elementos e figuras anteriores só para criar um senso de que tá tudo conectado, sendo que isso nunca foi muito necessário. Incluindo a presença constante de clipes de imagens antigas da franquia, surgindo de forma bem intrusiva na montagem, mais como uma muleta, um recurso didático para quem não lembra de tudo, do que como um jeito realmente emocionante de olhar para trás. Embora eu reconheça que é bacana o resgate que eles fazem do pé de coelho, né, do Missão Impossível 3, sendo finalmente revelado aqui. Nesse caso, eu acho que o aceno para o passado deu certo. Diferente de uma conexão que surge com o vilão do primeiro filme, interpretado pelo Jon Voight, e que vai do nada para o lugar nenhum aqui dessa vez. Em várias entrevistas, o McQuarrie comenta que eles planejam esses filmes pensando primeiro nas cenas de ação que eles querem fazer
e depois criando toda a história ao redor, né? E antes, eu acho que isso até acabou funcionando, mas agora eu realmente enxergo as costuras artificiais e excessivas numa trama que existe só para que a gente veja 2 ou 3 proezas inacreditáveis do Tom Cruise. Ah, mas Missão Impossível sempre fez isso. Cara, sim, mas era feito de um jeito melhor. A ligação entre esses momentos era mais engajante, sabe? Mas ok, eu sei que eu reclamei bastante e o meu intuito não é destruir por destruir, né? Mas só ser honesto com o que eu senti mesmo. Essa é só a minha opinião e se você adorou o filme, cara, eu fico muito feliz por você. Aproveite mesmo que tá tudo bem. Mas, mantendo essa honestidade, eu também preciso dizer tudo aquilo que eu gostei no filme. E daqui pra frente, agora que eu desabafei sobre as partes que não funcionaram, eu vou me dedicar a falar bem daquilo que realmente funcionou pra mim. Inclusive, eu acho que o filme vai melhorando progressivamente, né? E quando ele chega na sequência do submarino perdido no Ártico, a coisa realmente sobe muito de nível. Aliás, eu mencionei os personagens secundários fracos, mas o Tramell Tillman, o ator de Ruptura, se destaca bastante, né? Trazendo muito daquela energia da série da Apple e extraindo um humor deliciosamente afiado de um papel que é bem pequeno, mas que pelo menos ganha um brilho muito legal. Mas o que me pega de vez é mesmo esse momento subaquático, que realmente investe num clima de mistério e imensidão, lembrando bastante O Segredo do Abismo, do James Cameron, e me fazendo ficar na ponta da cadeira ao ver o Tom Cruise mergulhar cada vez mais fundo nas entranhas desse local solitário e abandonado há tantos anos. Ou então a sequência final dos aviões, que obviamente cria um senso enorme de pavor e vertigem, né? Com o Tom Cruise desafiando a gravidade dos jeitos mais agonizantes possíveis. E nesse momento, até a canastrice do Esai Morales funciona pra mim, já que o plano dele rindo ridiculamente das proezas do Ethan injeta uma energia bem divertida no absurdo de todo esse trecho do filme. Existe algo inegavelmente fascinante nessa persona de Buster Keaton messiânico que o Tom Cruise constrói na tela. E se tem uma virtude enorme nesse último filme, na minha opinião, é justamente o quanto o Tom Cruise assume isso de vez, né? Sem vergonha alguma. Os seus olhares de hesitação, de vulnerabilidade, de esperteza ainda funcionam demais para vender esses momentos inacreditáveis, fazendo com que eles sejam emocionalmente efetivos e não só espetaculares de um jeito mais gratuito, né? E o charme do personagem é o grande centro magnético do filme, capaz de realmente ancorar tudo o que acontece e elevar a qualidade mesmo daquilo que não funciona tão bem ou que parece repetido demais. Tanto é que essa sequência final dos aviões lembra muito a sequência dos helicópteros do Ethan contra o Henry Cavill em Efeito Fallout, mas isso nunca tira o brilho e o impacto gigantesco desse momento em Acerto Final. Eu só queria muito, muito mesmo, né, que todos esses atributos inegáveis do Tom Cruise estivessem a serviço de uma narrativa mais inventiva, mais autossuficiente e que trouxesse algum frescor a essa franquia que realmente tem uma capacidade admirável de se reinventar. Talvez fosse mesmo a hora de trocar de novo de direção, né, por mais que o Christopher McQuarrie seja um parceiro tão sintonizado com o Tom Cruise. Mas sei lá, né? Como eu disse lá no começo, isso é só uma impressão minha. O filme não funcionou pra mim, mas ele pode muito bem funcionar pra você. A graça da crítica é justamente trazer visões diferentes, complementares, opositoras e enriquecedoras sobre uma mesma obra, e é isso que eu quis fazer aqui. Mas continue essa conversa de forma civilizada nos comentários. E se você gostou de alguma coisa que eu falei no meio de tantos argumentos assumidamente subjetivos, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.